Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vocês verão um resumo da novela Te Dou a Vida, que por sinal está na sua reta final. Fiquem ligadinhos aí, se inscrevam, deixem aquele like e vamos de resumo. Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Ernesto encontra os documentos de viagem na mala que Helena esqueceu de fechar. Ele vê a assinatura falsa no documento de permissão de viagem. Ele fotografa tudo em seu celular para mandar para seu advogado. Helena e Pedro falam sobre o plano de fuga. Gina fica um pouco incrédula por Augusto ter passado a noite inteira no hospital ao lado da bebê. Ela pergunta se Rosa estava com ele. Ela diz que seria melhor para Maria se eles cuidassem dela juntos. Isso significa que Rosa teria que sair do seu apartamento para ela poder se mudar com a bebê. Augusto concorda na hora. Samuel está em um café. Gabriela entra com um amigo e há um confronto sobre o que ele ouviu em sua conversa com Irene, sobre ele e o irmão não serem da mesma classe social. Ele não dá a ela a chance de explicar o que realmente se tratava. Nelson chega ao hospital. Gina diz ao pai que Maria está respondendo bem ao tratamento. Gustavo chama Samuel de idiota. Gabriela diz que o que ele ouviu tinha um propósito e que não tinha nada a ver com ele. Gustavo se declara a Gabriela, mas ela diz que o quer apenas como um amigo. Helena diz a Ernesto que tinha se encontrado com um cliente e lhe deseja uma boa noite. Augusto pede a Rosa para deixar o seu apartamento. Ele conta sobre sua conversa com Gina. Rosa tem certeza de que Gina quer tornar sua vida miserável, mas então lhe diz para não se preocupar. Ela vai encontrar um outro lugar. Pedro volta para casa de bom humor. Ele abraça Esther e diz a ela o plano de fuga de Helena. Rosa e Samuel se encontram. Ela diz a Samuel que ele é o amor de sua vida. Ele a beija. Augusto está preocupado com Rosa. Gina liga e fica satisfeita por Rosa ter concordado em sair do apartamento dele. Na manhã seguinte, Samuel acorda em uma cama de hotel com Rosa. Ernesto pergunta a Nicolas se ele empacotou tudo o que precisa para a viagem de férias em Cancún. Samuel chega em casa e Esther repreende por não avisá-la que ficaria fora a noite toda. Augusto toma café da manhã e Rosa chega. Ela diz que passou a noite com Samuel. Samuel chega tarde no trabalho. Gabriela pergunta o motivo. Ele menciona que passou a noite com Rosa. Gabriela fica muito triste. Helena atualiza Pedro sobre a viagem de fuga. Ele então liga para Jesus no aeroporto para pedir um favor. Gina insiste para Rosa encontrar outro lugar para morar. Ernesto leva Nicolas para comprar equipamentos de mergulho. Ele fala sobre querer ver os peixes. Samuel avisa Rosa que tem um quarto disponível na pensão em que ela morava. Nelson entra em seu escritório e Gina conta a ele sobre o acordo com Augusto. Ele fica surpreso. Ernesto entrega 3 passagens aéreas ao balconista do aeroporto. Ela devolve os passaportes e diz que eles embarquem 1 hora. Nicolas pede sorvete. Rosa avisa Augusto sobre voltar para a pensão em que morava. Ela agradece por deixá-la morar com ele todo esse tempo. Nicolas pergunta a Helena se ela havia trazido seu maiô. Ela diz que sim. Ernesto fala sobre a ideia dos 3 irem à praia. Helena menciona ter esquecido algo e sugere comprar um substituto. Ernesto entrega os passaportes e leva Nicolas com ela. O voo para Los Angeles é anunciado. Helena diz, vamos, ele vai começar a correr. Nelson concorda com Augusto. Nelson diz que Gina finalmente percebeu sua responsabilidade em trazer uma criança ao mundo. Helena pega Nicolas, que quer começar a fazer perguntas. Pedro aparece para desperdício deles. Horácio liga para Helena. Nicolas abraça Pedro. Pedro vai embora. Ele agradece seu amigo Jesus.
Nicolas pergunta por seu pai. Helena diz que ele foi chamado de volta ao escritório. Helena e Nicolas caminham até o check-in. O funcionário verifica os papéis e libera o embarque. Ernesto chega com a polícia. Ela é acusada de tirar um menor do país com documentos falsos. Nicolas abraça Helena, gritando para que não levem sua mãe. Ernesto arrasta o menino para longe dela. Pedro vem correndo. Ernesto o acusa de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarram Pedro e impedem de seguir Helena. Nicolas protesta o tempo todo. Ernesto finalmente explica. Às vezes os adultos fazem coisas ruins. Sua mãe tentou levá-lo para Los Angeles sem minha permissão. Nicolas não acredita e o lembra de que havia permitido. Nunca chamar a polícia. Ernesto admite, mas se trata de um crime grave. Helena tenta desesperadamente argumentar com a polícia. Pedro diz que eles estavam cometendo um erro. O policial diz que eles não deveriam falar porque tudo seria usado contra eles. Helena diz que Pedro não tem nada a ver com isso, toda a culpa é dela. O policial pergunta se ela está admitindo a culpa por isso. Ela olha para Pedro, para o policial, e diz que sim, que ela é a culpada de tudo e assume toda a culpa sozinha. Nicolas pergunta quando verá sua mãe e Ernesto diz que ela está sendo levada para a delegacia. Nicolas quer estar com ela. Ernesto diz que não pode. Ernesto diz que as mulheres são ruins. Nicolas diz que isso não é verdade, que sua mãe não é ruim. Ele então diz que viu o pai se beijando com a tia Irene. Isso pega Ernesto desprevenido. Ele insistiu que não tem nada a ver com Irene, são apenas amigos. Nicolas diz que não parece, ele não acredita. Ernesto leva ele para casa. Pedro liga para Horácio e conta o que aconteceu. Horácio mal pode acreditar. Nelson fica próximo de sua neta, Gabriela, almoça com Perla, contando-lhe o último problema com Samuel. Samuel vê um post de um concurso de estudantes em que ele pode participar e o grande prêmio é a quantia exata que ele deve a Gabriela. Ele tira uma foto do pôster. Helena liga para Ernesto, ela implora para falar com Nicolas. Ele diz, ela está bem aqui comigo. Nicolas pergunta se ela estava levando ele para Los Angeles. E ela diz que sim, mas não teve tempo de dizer para ele. Ela está chorando e Ernesto encerra a ligação. Ernesto tenta convencer Nicolas de que sua mãe é uma mentirosa. A amiga de André quer negociar um pacote de casamento para a sobrinha. Horácio e Pedro se encontram com o advogado na delegacia. Má notícias, Helena se declarou culpada. Ela será condenada a 5 anos por tentar tirar Nicolas do país. Helena chora. Nicolas está deprimido e sem forma. Ernesto deixa ele ir para seu quarto. Pedro entra na cela para ver Helena. Ele diz que eles estão fazendo de tudo o que podem para tirar ela de lá. Irene e Ernesto conversam ao telefone. Ele conta que Helena foi presa. Ela diz que não sabia nada sobre o plano de fuga, porque Helena não confia mais nela. Ele então diz que ela tem que convencer Nicolas de que não há nada entre os dois. Ela pergunta se ele suspeita de algo. André e sua amiga ouvem tudo, Irene dizendo a Ernesto que o ama com toda sua alma e que fará tudo o que ele pedir. Ela vai falar com Nicolas. Ela começa a rir quando André entra correndo e dá um tapa na cara dela. Como você ousa ter um caso com o marido de sua irmã? Irene olha para a mãe com uma combinação de choque e medo. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal. Não se esqueça de deixar aquele like, um beijo no coração e fiquem com Deus.